Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas novamente aí a Prosa com o Betaglia. E hoje nós vamos explorar um tema extremamente interessante, carreira internacional. Você já pensou em Portugal? Olha só que bacana esse tema. Empolgado com sua carreira profissional? Já pensou em começar uma em Portugal? Por conta da nossa descendência e da história, o idioma já é um grande facilitador para esse objetivo. Sem contar que Portugal situa-se em um dos continentes mais cogitados para se viver no planeta, a Europa. Talvez por isso que suas belas paisagens, o país tem sido um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros que estão migrando em busca de bem-estar, qualidade de vida e oportunidade de trabalho no exterior. Sem contar as belíssimas vinícolas que existem por lá. Aliás, quem não gostaria de iniciar sua carreira profissional em Portugal? Mas como será que é a vida lá? Será que o clima é agradável? E o visto para viagem e moradia? É preciso tirá-los? Se sim, como fazer? Como funciona o mercado profissional português? Será que tem vagas de empregos em Portugal para os brasileiros? Qual será a remuneração em Portugal? Custo de vida, será que vale a pena? E por aí vai. Trabalhar em outro país significa se preparar adequadamente para um conjunto de desafios e expectativas que vêm com a transição e diferenças culturais. E nós temos trazido aqui algumas pessoas para falarem de carreira, de cultura e de vida em outro país. Então, se você tem interesse em iniciar sua carreira internacional em Portugal, nós trouxemos algumas dicas e cuidados fundamentais para você tornar essa iniciativa uma opção para o seu futuro profissional. Prepare-se para a mudança. Bem, e para refletir comigo sobre esse assunto, eu terei o privilégio de prosear com o meu amigo Henry Ascencio. Meu amigo Henry, que bacana, que legal, uma honra, um orgulho de tê-lo aqui participando da Prosa com o Betaglia. Você que está lá em Lisboa. Seja bem-vindo, Henry. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui contigo. Sim, tocar em Lisboa, como falamos acá, em vez de aqui. Que bacana, o Henry. Meu amigo, você já está aí há algum tempo em Portugal. Quem é Portugal, Henry? Olha, Portugal é um dos países, vamos dizer assim, mais pequenos da União Europeia, da Europa, né? E assim, tá na Europa, é o berço da civilização, como falamos, né? E muita história, muita cultura, é uma bagagem cultural assim realmente imensa. E, assim, além das vinícolas que Portugal é famoso, Portugal também é famoso por praias. Tem várias praias que são famosas mundialmente, inclusive para campeonatos de surf e tudo mais, mas há algumas praias também que são ícones. Muitos europeus de outros países vêm cá durante o verão para passar o verão aqui, porque realmente são paradisíacas, são realmente, assim, compara-se com ali no meio da América, Cancún, México, assim, algumas praias são realmente muito belas. Tem muita cultura para se falar. Olha que bacana. Você sabe que eu tive algumas vezes em Portugal, mas foi sempre de tiro curto, né? Algumas viagens a trabalho, fui a Uhum. turismo, mas também foi curto. Eu conheço aí a praia de Cascais, que também Ok, é muito linda, é muito bonita. Fala um sim. pouquinho mais, desbrava um pouquinho mais aí, Henri, porque o pessoal, e eu, logicamente, nós estamos curiosos aqui para conhecer um pouquinho mais de Portugal, falar de história. Você falou um pouco de geografia, é um país pequeno, né? Sim, Mas, ao sim. mesmo tempo, eu gostaria, posteriormente, mais no segundo tempo da nossa conversa aqui, explorar o lado do trabalho aí em Portugal, Com que é certeza. bastante importante. Então, eu gostaria de deixar contigo agora um lado que é fundamental, dentro desse contexto do primeiro bloco que nós vamos conversar, um pouquinho da história, e depois nós entramos na seara, porque tem um problema de custo de vida também aí, né, Henri? Com certeza. Vamos Com em certeza. frente? Vamos em frente, vamos lá.
Bom, como eu estava falando, Portugal é um país pequeno comparado com o Brasil, obviamente. É mais ou menos do tamanho de alguns dos estados do Nordeste do Brasil. É assim, de norte a sul, são mais ou menos 750 quilômetros. Então, assim, é realmente muito pequeno. Para nós que moramos aqui em Lisboa, para você ter uma ideia, de carro você consegue ir até a fronteira da Espanha em 2 horas. Então, assim, realmente você consegue visitar a Espanha, atravessar a Espanha, chegar na França, como muita gente faz, vai de carro até a Alemanha, até outros países, e é muito fácil, as estradas são de muito boa qualidade, então facilita bastante. Então, como eu estava falando, no norte do país, é o contrário do Brasil, né? No norte do país é frio e no sul do país é quente, estamos acima da linha do Equador. Então, no norte tem um clima mais úmido, mais frio, chove muito, e no sul tem as praias paradisíacas com o verão, e toda a gente da Europa vem para cá curtir bastante. Então, assim, como estava falando também antes, tem muita vinícola, muitos vinhos. Para você ter uma ideia, um dos vinhos, só vou dar um exemplo, um dos vinhos famosos que aí no Brasil, o vinho Periquita, que muita gente compra, custa... Eu estou um pouco por fora porque eu já estou aqui há 4 anos, mas assim, eu acho que está em torno de uns R$ 80, mais ou menos, esse vinho. Aqui você encontra nos supermercados por 5 euros. E assim, e tantos outros de vinhos de muito boa qualidade, você consegue por um preço muito acessível. Então, assim, a parte de alimentação, realmente, você consegue com um preço melhor, com um custo de vida, né, mais baixo. O que é mais famoso Portugal? Portugal é mais famoso também pelos doces, os doces de ovos, os pastéis, que eles chamam Pastéis aqui. de Belém, né? Exato, exato. Porém, uma curiosidade, os pastéis de Belém só são chamados pastéis de Belém em Belém, que é um bairro dentro de Lisboa. Fora do bairro de Belém, os pastéis são chamados de natas, pastéis de nata. Mas é o mesmo ingrediente, é a mesma receita. Porém, tem essa peculiaridade. E E a comida aí também, né? É muito, sim, sim. né? A culinária portuguesa, pelo menos eu acho, é muito parecida com a culinária da Bahia. Eles usam praticamente todas as partes do porco, do boi, da vaca, como eles chamam aqui. Realmente, o cozido português é uma mistura de todos os ingredientes ali do boi, do porco, enfim. Para quem gosta, é muito. Eu acho um pouco forte, então, mas é gostoso. E que mais? Muito boas estradas, você consegue visitar de norte a sul do país praticamente em um fim de semana. Se eu falar isso para um português é um pouco absurdo, porque pelo tamanho do país eles não estão acostumados a viajar tanto assim, mas assim dá para ir para visitar o país de norte a sul num fim de semana, se você escolher viajar de sexta-feira até domingo. As praias, os vinhos, um pouco da cultura também. O português assim, ele é muito desconfiado. Leva um tempo para você conseguir a confiança de um português, mas uma vez que você prova que você tem boa índole e você prova que vai dar tudo certo, a confiança dura para sempre. Isso é muito visível. São muito diretos ao ponto. Quando você pergunta alguma coisa, eles respondem direto ao ponto. Às vezes até soa um pouco rude no começo, quando você não está acostumado, mas é a cultura, não é que a pessoa está desdenhando de você, enfim, é normal. Olha que O que interessante, mais? o Henry, bacana. Bom, quando eu tive aí, o Henry, eu passei aí mais de uma semana, eu comi bacalhau todo dia, né? Ou seja, e o teu povo lagareiro também, eu adoro esse tipo de comida, Exato. logicamente regado a vinho, porque eu gosto muito do Sim, vinho. Você está aí, você falou que você está aí há 4 anos, né, Henry? vamos.
E, arrumar trabalho foi fácil, porque daqui a pouco nós vamos entrar mais Sim, nessa questão do trabalho, né? E até a aceitação, ou seja, a gente sabe que o português exato. descobriu o Brasil, né? De certa forma, nós temos um relacionamento bastante antigo com Portugal. Sim, Eles nos enxergam de uma forma, nós enxergamos portugueses também de outra forma, mas é aquilo que você falou, ou seja, as pessoas, quando criam empatia, todas elas ficam fáceis de relacionar. Eu vejo que eu tenho feito aqui algumas prosas também com a Espanha, sim, e fica muito fácil relacionar, porque o pessoal, a partir do momento que eles entendem qual é o objetivo, não tem problema. E nós exato, vamos exato. trazer aqui alguns portugueses também, Henry, para conversar conosco aqui na prosa Ótimo. com o Betaglia, né? E o custo de vida, como é que é o custo de vida? Fala um pouco aí do seu emprego, né? O que Sim, é que sim. você pode falar, e um pouco do custo Uhum. de vida, Henry. Sim, sim. Eu vou começar desde o começo. É assim, o que facilita eu estar aqui hoje em dia é que eu tenho cidadania dupla, tenho cidadania brasileira e tenho cidadania italiana. Isso facilita bastante. Para os brasileiros que têm dupla cidadania, uma cidadania europeia, além da brasileira, isso facilita muito. Elimina o ter que obter um visto, seja de residência ou de trabalho, ou o que for, porque uma vez que você é cidadão, considerado cidadão europeu, você tem os mesmos direitos como qualquer outro europeu aqui. Então, isso facilita bastante. Mas, assim, a minha vinda para cá não foi tão fácil. Assim, foi uma decisão que eu e minha esposa tomamos. A nossa ética é muito forte, então, assim, a gente não, né, não se identificava mais com o dia a dia do Brasil. É assim, era muita corrupção e tudo mais, e aquilo realmente não ia contra os nossos princípios. Então, nós resolvemos tomar uma decisão drástica, que foi, nós saímos dos 2 empregos que nós tínhamos no Brasil, vendemos tudo, e viemos para cá. Eu, minha esposa, os 2 filhos, com mala e cuia, como se chama, sem proposta de emprego nenhum, realmente na cara e coragem. Então, não foi fácil. Uma decisão dessa não é fácil. Assim, quando você é solteiro é uma coisa, quando está casado é outra, quando você tem uma família é outra, pesa mais ainda, porque realmente você tem a responsabilidade da família. Mas assim, não foi fácil, mas como nós falamos, cada pedra que você encontra no meio do caminho, um dia se constrói um castelo. Então, assim, a cada passo que nós tomamos aqui, a gente pegou como realmente experiência, e isso nos tornou mais fortes, e isso serve para todo mundo. Nada é impossível, é só acreditar e fazer dar certo. Então, assim, levou um tempo para eu conseguir um emprego aqui, porque assim, eu tinha um cargo, um nível de carreira no Brasil mais alto do que eu tenho aqui hoje. E o que eu tive que fazer? Eu tive que não omitir, mas assim, não mencionar algumas coisas que eu tinha feito de experiência e tudo mais, porque isso pesava muito no currículo. E assim, o tamanho das empresas aqui em Portugal o tamanho é menor do que no Brasil, comparativamente. Então, se você menciona que você trabalha num departamento com tantas pessoas, que o teu revenue é tanto e tudo mais, isso assusta um pouco, não generalizando, mas algumas empresas que você vai fazer entrevista aqui. Então, essa é uma das dicas, enxugar um pouquinho o currículo, se você quiser aplicar para algumas vagas aqui. Outra coisa, como eu falei da confiança, né, que o português ele é um pouco desconfiado no começo, mas uma vez que ganha a tua confiança, é para sempre. Cargos de gestão aqui. É um pouco difícil conseguir no início, porque você tem que provar que você é de boa índole e tudo mais, ganhar a confiança para você para passar para o próximo nível de carreira. Então, essa é outra dica. Talvez se você tem um cargo de gestão, diminuir um pouquinho o currículo para um cargo de consultor e tudo mais, e buscar cargos um ou 2 níveis abaixo aqui, para você conseguir entrar no mercado, provar o teu valor e aí conseguir o teu degrau. Isso vale para a maioria das carreiras. A exceção é em IT, que o mercado está muito aquecido em IT. Então, para programadores, seja júnior, pleno, senior, mantenha tudo que você tem no currículo e venha com tudo mesmo, porque é o que estão precisando aqui. Que bacana, Henri. Henri, eu gostaria,
Tá? Eu Sim, gostaria aqui de fazer o seguinte: nós estamos já entrando naquele tópico que nós gostaríamos de explorar, voltado para a parte do trabalho. Então, vamos sim, fazer o seguinte: vamos tomar uma água, um cafezinho aqui, e nós sim. voltamos para o segundo bloco? Pode ser, Henrique? Pode ser, claro. Oi, Henrique, que fantástica que está essa nossa prosa aqui, muito bacana mesmo. Henrique, você já navegou aí por alguns elementos na nossa prosa extremamente interessantes, falando das oportunidades existentes aí em Portugal, a forma cultural como eventualmente eles nos aceitam e eventualmente também como é que você digere a sua habilidade, capacidade, o seu currículo, você mencionou aí que muitas vezes talvez seja interessante você enxugar um pouquinho o currículo, e você já passou aí pela perspectiva, inclusive, né, Henry, de que profissões existem em alta, porque você falou aí de tecnologia da informação, que é uma área, basicamente, que está em alta, basicamente, né, repetindo aqui, em todos os lugares, né? Eu estive falando recentemente com um amigo de Canadá, e lá a situação não é muito diferente. Vamos seguir aí no seu raciocínio, R. Vamos em frente? Bom, como eu estava falando, as profissões em IT estão em alta, principalmente para programadores. E principalmente depois e durante, né, esta pandemia que estamos vivendo. Houve um aumento de pedidos de home office, para a turma toda trabalhar de casa, e todo esse suporte realmente demandou muitos especialistas em rede, em apps, em programas de acesso remoto, VPN e tudo mais que precisamos. Então, assim, houve realmente um surto de pedidos. Mas como você falou, realmente está no mundo todo esse aumento, né, de TI, principalmente para programadores. Então, assim, para programadores aqui em Portugal, Paulo, se você tem uma faculdade e, se possível, no mínimo 5 anos de experiência, é fácil você conseguir um visto, chama um visto D3 aqui em Portugal. Esse visto é para profissionais altamente qualificados. Então, é fácil de você conseguir esse visto, e tendo um contrato de trabalho com uma empresa, você consegue esse visto facilmente no consulado de Portugal, aí no Brasil, e vem para cá sem problema nenhum. Muitas empresas ajudam com todo esse processo, muitas não. A empresa onde eu trabalho ajuda com todo esse processo. Se eu puder mencionar um pouquinho mais, seria interessante também. A empresa onde eu trabalho chama-se Inetum Tech. É uma empresa de um grupo francês que está crescendo muito no mercado, está com muita demanda. E essa empresa, nós ajudamos com toda a parte de visto, toda a burocracia que necessita para conseguir o visto no consulado aí. Quando chegar aqui, consegue um título de residência para você poder morar aqui. A gente consegue ajudar com o CPF português, que é o NIF, o número de identificação fiscal. A empresa ajuda com o NIS, que é o número de identificação na Segurança Social. Nós ajudamos também a abrir uma conta bancária num banco aqui em Portugal, para você receber o teu salário. Então, assim, tem toda essa ajuda, né, que é possível. Além disso, né, falando de profissionais que talvez não tenham uma faculdade, ou talvez não tenham 5 anos de experiência, e por aí vai. Você consegue vir para cá com outros tipos de visto, né? Não precisa ser um visto de altamente qualificado, existem outros tipos. A gente trabalha mais com esse altamente qualificado porque fica mais fácil pelo custo de vida aqui, né? Conseguir profissionais que tenham no mínimo um certo nível de experiência, mas é perfeitamente possível para profissionais mais júniores também. Tocando um pouquinho no assunto que a gente vai voltando no custo de vida, uma coisa interessante e muito importante que é bom mencionar. Às vezes as pessoas estão fazendo entrevista e ouvem qual que é o salário bruto, o salário líquido aqui por mês, e vão e correm na calculadora para calcular o exchange rate para o real. Isso é um pouco perigoso, porque assim, estamos vivendo uma pandemia,
o governo do Brasil não está ajudando muito, então, assim, a diferença entre o real e o euro está muito disparado. O normal seria por volta de 3, 3,50, 4, né? E, assim, hoje está quase em 6,50, 7, o que está muito defasado. Então, quando você converte o salário em euros aqui para o real, pode parecer muito, pode parecer pouco, dependendo do trabalho, nível de carreira que você tem aí no Brasil. Mas, assim, é um pouco, engana um pouco, porque você vai fazer a comparação elas por elas e o custo de vida não é igual. O custo de vida é diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil, se você tem filho, normalmente você vai e paga uma escola privada para o teu filho. O imposto é muito alto aí no Brasil também. Aqui, o imposto de renda vai de 0 a 45% do teu salário, dependendo de quanto você ganha no mês, dependendo se você é casado ou não, se você tem filhos dependentes ou não, enfim, isso tem uma série. E, assim, o custo de vida. O custo de vida, o que mais pesa, pelo menos no início, aqui, é o aluguel. Lisboa virou centro de atenções da Europa. Tem muita gente vindo para cá, tanto para estudar, quanto para trabalhar, quanto para investir. E isso criou uma bolha imobiliária que jogou os aluguéis lá para cima. Então, essa é a parte que mais consome do salário. O restante facilita muito. Por exemplo, voltando no assunto da escola, se você tem um filho na escola particular aí no Brasil, opinião pessoal, as escolas públicas aqui são melhores que muitas particulares aí no Brasil. Então, você não gasta nada tendo teu filho aqui na escola. Outro ponto, você pode usufruir desde o primeiro dia que você vem para cá, através de um documento que chama PB4, que você consegue na Segurança Social aí no Brasil. Você consegue usufruir do Sistema Nacional de Saúde, do SNS, aqui em Portugal. Não vou dizer que é mil maravilhas, mas, assim, você pode usufruir do sistema de saúde aqui sem pagar nada ou pagando uma taxa mínima a cada exame ou cada coisa que você faz. Que mais? Então, assim, eu até tenho um arquivo, um PDF que eu fiz com os aluguéis, custo de vida de supermercado, eletricidade, água e tudo mais. Quem quiser entrar em contato pode mandar para o meu e-mail, se puder divulgar depois, podemos divulgar. E eu posso enviar esse PDF para a pessoa ter uma noção maior. Então, assim, Olha que bacana. Eu tenho uma curiosidade aqui, sim, sim, Henry. É bacana essa sua possibilidade, inclusive, de compartilhar o que seria uma planilha de custos, né? Um planilhamento de exato. custos que você fez. Isso pode ser extremamente interessante para as pessoas que queiram, de alguma maneira, vou usar aqui o termo aventurar, né? Mas que Sim, queiram, de alguma maneira, ir para um outro país. Duas curiosidades. A primeira é a sua empresa, a empresa que você trabalha hoje, é uma empresa voltada para tecnologia, correto? exato. Tá? Uma outra curiosidade que eu tenho é a seguinte: Portugal também, dentro do contexto da Europa, tem uma população que está envelhecendo. Tá? Exato. Qual é a idade das pessoas no Brasil, se é que tem, né? Do Brasil que seria interessante se aventurar ou procurar uma carreira, porque você é jovem, né, Henri? Ou seja, eu aqui da altura dos meus 65 anos, capaz de eu chegar em Portugal, o pessoal vai falar, pô, já está cheio de gente de 65 aqui, né? Então, nós queremos jovens. Tem essa busca, esse equilíbrio, como é que é essa consideração em relação às faixas etárias também, Henri? Se é que tem. Para essa carreira em IT, para desenvolvimento, programadores e tudo mais, se você tem bagagem, experiência em várias linguagens ou é expert em uma e tudo mais, a questão da idade não é tão decisório. Para outras carreiras, talvez seja um pouquinho. Não vou falar que assim, não vou falar que o Portugal é preconceituoso com a questão de idade, mas no fundo nós sabemos que
algumas empresas, algumas carreiras, sim, tem esse quê. Onde eu trabalho não tem isso. Realmente, se você tiver realmente a bagagem, a experiência e tudo mais, isso só conta. Em outras empresas também que eu já ouvi falar, que realmente, assim, não importa a bagagem, é a experiência que você tem, não é a idade. Então, assim, vai depender muito da empresa, vai depender muito do departamento, do nicho, do setor do mercado. E tem muitos brasileiros indo para Portugal, Henry? Muitos, muitos mesmo. Houve, assim, são ciclos, né? Antes de 2012 tinha muitos brasileiros aqui. Na crise de 2012, muitos desses brasileiros voltaram ao Brasil. E entre 2015 e 2017 começou a haver um aumento novamente. E agora ainda esse influxo continua. Realmente tem muitos brasileiros. E assim, estão vindo para cá brasileiros com qualificação, com experiência mesmo, para realmente ajudar no mercado de trabalho que está muito forte, está com muita demanda. E diz uma coisa, fora o brasileiro indo para Portugal, que outro país, eventualmente, tem um trânsito grande em relação a Portugal? Porque o português é um idioma difícil, né? Logicamente que não tão difícil para o espanhol e para o francês, e até para o italiano, mas quando a gente pensa em alemão, inglês, né, esse pessoal se aventura aí para ir também? Se aventura, Paulo. Para você ter uma ideia, nós temos por volta de 22 nacionalidades diferentes trabalhando na empresa onde eu trabalho hoje. Fora o Brasil, que é o maior número de estrangeiros que temos muitas pessoas da Espanha, da França, e aí por aí vai com os outros países. E assim, o que facilita é que assim, por um lado facilita, por outro não, né? É assim, você tem que ter inglês no mínimo avançado para realmente poder concorrer com o mercado de trabalho aqui. No Brasil é mandatório o inglês, mas aqui mais ainda. Aqui realmente o inglês é como se fosse uma segunda língua. Você encontra pessoas, não falando fluente, claro, mas você encontra pessoas no metrô ou onde quer que você vá, que fale pelo menos o básico, o intermédio ali de inglês para poder justamente atender os internacionais que vêm para cá. Porque Portugal é muito forte com o turismo, então essa demanda realmente existe. Então, inglês é uma parte crucial. Então, assim, se você sabe inglês, você consegue um emprego sem saber o português na empresa, que facilita bastante. E depois nós damos aula de português e tudo mais, isso Olha que complementa, assim. bárbaro, isso é muito interessante o que você está falando. Na realidade, é uma predisposição de se ter, ou a necessidade de se ter o inglês, exatamente para se relacionar com quem vem de fora, né? Logicamente, quem vem de fora, muitas vezes não tem a predisposição de aprender o português, né? Mas tendo as pessoas que falam o inglês, isso facilita muito o processo de comunicação. Henry, meu amigo, nós estamos aqui finalizando essa prosa fantástica, onde nós falamos de um país fantástico, que é Portugal, né? Você sabe que recentemente nós tivemos uma prosa aqui com Luiz Rasquilha. O Luiz Rasquilha é um português que está no Brasil já faz aí, talvez eu erre aqui, mas talvez uns 10 anos já, tanto que você nem percebe o sotaque dele. O sotaque dele não é de um português assim, quem não presta muita atenção, né? Mas é uma pessoa fantástica. Henri, gratidão enorme pela sua participação aqui. Quer deixar uma mensagem para as pessoas que eventualmente se preocupem aí em fazer uma transição de carreira indo para Portugal? Uma dica, Paulo, assim, talvez a gente se acostuma com o que é bom, né? Então, assim, a gente pode estar acostumado com a vida que nós temos hoje em dia, mas se você está disposto à mudança, você tem que estar disposto também a ter algo mais de um lado e ter algo menos de outro. Transição não é fácil, mudança não é fácil, mas assim, mudança é sempre pro bom, é sempre pro melhor. Então, assim, se você tem essa ideia, se você tem esse sonho na tua cabeça, não desista. Essa é a Que mensagem que eu legal. deixo.
Que legal. Bacana, Henrique. Meu amigo, um grande Olha, abraço para você, um abraço muito virtual. obrigado pela oportunidade. Prazer falar contigo. Ao infinito e além, meu amigo. É Tchau, isso aí. tchau. Tchau.